Bom dia! Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, comece por Mateus, e hoje nós vamos falar sobre o texto que é apresentado no capítulo 18, dos versículos 15 ao 20. Vamos lá? Então, este é um texto sobre relacionamento e disciplina dentro da igreja. Então, Jesus ensina sobre como lidar com o irmão que peca contra nós. Esse texto nos mostra que a vida cristã ela é relacional e que o perdão e a disciplina eles caminham juntos. Ou seja, a vida cristã não é vivida de maneira isolada, mas ela é vivida em comunidade. E o propósito aqui não é excluir, mas restaurar o irmão caído. E Jesus nos chama a coragem de confrontar com o amor e a humildade de receber a correção. Muito difícil, né? E o pecado ele não deve ser ignorado, mas ele deve ser tratado com amor, com verdade, com disciplina. Né? Alguns teólogos eles destacam que a igreja ela não é apenas uma associação humana, mas ela é um corpo sob a autoridade de Cristo, ou seja, o processo descrito ele não é opcional, mas é um mandamento do Senhor para preservar a pureza da igreja e o amor verdadeiro entre os irmãos, né? Então esse ligar e desligar que fala lá no versículo 18 e 19, ele mostra que a igreja exerce uma autoridade delegada por Cristo, que reflete o reino de Deus na terra. Né? E o versículo 20, ele enfatiza que a verdadeira presença de Cristo não depende de números, mas da unidade e propósito em seu nome. É tempo da gente levar a reconciliação a sério na nossa cultura, tá? E essa passagem de Mateus 18, ela é a pedra fundamental dos princípios basilares para a reconciliação. Eu sei que muitos de nós preferimos fingir que não existe problema algum, que muitas vezes não queremos encarar os fatos, né? Que preferimos engolir a nossa raiva, evitar ou ignorar as pessoas, esconder as nossas fissuras e seguir em frente, como se tudo estivesse bem, enquanto por dentro a gente tá, queimando de raiva, né? E pior, muitas vezes a gente fala sobre tudo isso que está acontecendo a terceiros. Então, perdão não significa dizer que isso não tem importância ou isso não aconteceu de fato, né? Em ambos os casos, você não precisa de perdão, precisa apenas esclarecer o mal-entendido. O perdão aqui ele é necessário quando algo realmente aconteceu e importa. E você lidará com a situação e terminará amando e aceitando de novo a outra pessoa da mesma forma que antes. Por isso, a sequência recomendada nessa passagem ela é vital. E aqui vemos a nossa real dificuldade frente às situações que precisam disso, né? Então, é preciso muita coragem, além de muita oração e humildade. E a reconciliação, ela só pode acontecer depois do problema ser enfrentado. E Jesus nos ensinou o caminho. Primeiro, falar em particular, se não ouvir, levar uma ou duas testemunhas, e se ainda assim não ouvir, levar à igreja. E a parte mais difícil é, se alguém desistir na recusa de se sujeitar e de se reconciliar, deve ser tratado como banido, ou seja, uma quebra da comunhão. E a promessa final do texto ela é muito gloriosa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Né? Então, não somos deixadas por conta própria enquanto lutamos para nos tornar o tipo de comunidade, o tipo de família, de igreja de que Jesus está descrevendo. Né? A presença de Deus está conosco, Ele vê e conhece a verdade mais secreta no coração de cada uma de nós. Né? Ou seja, a gente deve buscar a reconciliação sob a direção de Deus e ver a igreja como um lugar de restauração, onde a verdade e o amor eles andam juntos e que refletem o próprio caráter de Cristo. Né? E você, será que você tem praticado a reconciliação conforme esse modelo de Jesus? Ou você costuma falar com terceiros antes de ir até seu irmão? Antes de ir até com quem você tem problema, né? Essa passagem, ela é extremamente profunda e de fundamentos, que nós possamos levar isso para nossa vida, quando nos envolvemos em situações difíceis, né? Que a gente possa levar esses passos que Jesus nos ensina quando a gente estiver em situações difíceis. E para isso a gente precisa de uma vida em comunhão, né? Com os irmãos na igreja. Então, espero que esse texto tenha ficado claro para ti e tenha te ensinado esses fundamentos, né, do perdão e da reconciliação. Um beijo e até a próxima aula.